que eu conheço cristãos que não praticam a Bíblia, o que a Bíblia fala. Se eu não ler a Bíblia, eu não vou ser salvo? Por que Moisés quase morreu antes de cumprir o seu chamado de salvar a nação? Vamos ver um pouquinho mais profundo sobre isso. Então, meus chuchuzinhos, hoje o Senhor colocou no meu coração um tema muito polêmico, né? Que eu acredito que é um fundamento para todos nós cristãos que queremos seguir a Jesus de maneira mais querida, abençoada, de uma maneira mais eficaz, certa, correta. Esse ano de 2023 é um ano de que nós vamos colher muitos frutos se vivemos aquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor. Esse ano é o ano que a gente mudou muita coisa. Eu comecei a gravar esse é o nosso primeiro vídeo. Mudei algumas coisas, mudei a cor do cabelo e eu estou muito feliz porque o Senhor tem sido a minha força. E eu tenho encontrado muita força na palavra de Deus. Muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas fazem muitas coisas, mas não praticam aquilo que ouvem. Sabe aquela coisa de eu dou um conselho e as pessoas não fazem exatamente o contrário? Exatamente isso que o Senhor que tem acontecido cada vez mais no mundo cristão. Não só com os pastores, mas eu digo assim diretamente para Deus. Deus está nos falando o que nós precisamos fazer e nós dizemos, não, vou fazer do meu jeito que é melhor. E então, hoje eu quero trazer para vocês que o papai me chamou a atenção sobre isso. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós lemos algo, quando nós entendemos algo que é para nós fazermos e nós não fazemos. Quando não honramos os mandamentos, quando não praticamos o que aprendemos ouvindo os nossos pastores, quem está debaixo de uma bênção do seu pastor, da sua pastora, e mesmo assim não ouve, mesmo assim diz que não é assim. Ou quando eu leio a palavra do Senhor, diretamente o Senhor fala comigo e eu não obedeço. Procuramos agradar a Deus sem obedecê-lo realmente. Agimos, sabe como quem? Um personagem bíblico? Agimos como Saulo. Saulo, ele tinha um zelo pela palavra de Deus, só que ele não agia com amor. Ele queria matar os cristãos, porque ele entendia que eles estavam indo contra a lei do Senhor, mas ele não entendeu nada. E muitas pessoas hoje em dia fazem isso. Estou fazendo a obra, mas Deus não está naquilo ali. Eu li uma frase muito interessante do Jesus Cop, que falava, se Deus tirasse o Espírito Santo da terra hoje, muitas pessoas continuariam a fazer os projetos e os planos de Deus sem o Espírito Santo, sem o direcionamento de Deus. Porque as pessoas estão muito interessadas no conteúdo, não estão interessadas em obediência. Não adianta nós separarmos um momento para Deus por semana e não procurarmos eles todos os dias. Eu quero abrir um parágrafo aqui sobre o sábado. O sábado é um mandamento do Senhor, porque ele diz para nós descansarmos. Eu não sou adventista, não congrego nessa igreja. Que Deus abençoe cada adventista, porque Deus fez pessoas diferentes e estamos em igrejas diferentes servindo ao mesmo Deus. Mas se eu não separo o sábado, eu entendo que nós, através da palavra do Senhor, nós entendemos que precisamos guardar um dia. O Senhor nos diz, guarde um dia para você parar tudo. Você não estuda, você não trabalha, você não se preocupa, você descansa, tá? Você vai fazer uma comidinha ali que você vai reunir a tua família. É um dia especial, é um dia de descanso. Você precisa disso para sua mente. E muitas pessoas hoje em dia não têm praticado isso. Fazem tantas outras coisas. Então, eu entendo assim, nós precisamos de um tempo para parar e buscar a presença do Senhor. Que esse dia seja separado para você passar com a sua família, para você passar com Deus, para você ter um momento de paz. Eu não guardo sábado, mas eu descanso no domingo. Porque, para mim, para nós cristãos, os primeiros cristãos da igreja do século I, eles separavam o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, é um dia de alegria, um dia de descanso, é um dia de festa, mas é um dia em que eu vou ficar mais quietinho, que eu não vou fazer as coisas que eu faço durante a semana. Então é muito importante você separar um dia de descanso. Deus falou isso é um mandamento. Então Jesus, quando ele veio, ele não tirou, ele não
rejeitou os mandamentos, não, ele veio para cumprir. E sem a religiosidade, mas mostrar como a gente pode obedecer a Deus, sendo humano, sendo grato ao Senhor. Moisés, ele foi chamado para libertar uma nação. Lá em Êxodo 3:4 fala sobre isso. Ele deu várias desculpas para Deus, que as pessoas não iam acreditar nele, que os judeus não iam acreditar nele, os hebreus. Pega essa vara que está na tua mão, joga no chão, vai se transformar numa cobra. Põe a tua mão dentro do teu peito, você vai ver que ela ficou leprosa e depois ela veio curada, né? E transformou a água em sangue. E daí ele falou, tá, mas eu não falo muito bem. E Deus mandou Arão ao encontro dele, porque Arão ia falar junto com ele. Então Deus resolveu todas as desculpas que Moisés estava dando. Porém, no meio do caminho, Deus quase matou Moisés, porque Moisés tinha pulado um mandamento de que cada menino tinha que ser circuncidado. Ele não tinha circuncidado o seu filho. Se Moisés não tinha obedecido no pouco, que era só talvez Zípora lembrou ele quantas vezes e ele ficou adiando. Deus, ele quer a nossa obediência nas pequenas para nos levar a coisas grandes. Não tem como a gente pular etapas. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Então, o que eu entendo aqui é que ele tinha já que ter circuncidado o menino há tempos. Ele tinha que ter se preparado, porque ele estava empolgado em fazer algo grande para Deus, mas não tinha feito o básico ainda. Nós precisamos cumprir o básico. Se eu não obedeço em algo simples, estou preparado para algo maior? Essa é uma pergunta que fica na nossa mente. Moisés ainda tinha receio. Tem uma passagem que ele fala que tinha receio da cobra. A vara, quando ela se transforma em cobra. O que eu ouvi? Moisés só conhecia Deus de ouvir falar. Moisés não conhecia, não era o Moisés do monte que vinha com a face resplandecente. Era Moisés que tinha medo daquela cobra, sendo que ele acabou de ver que era uma vara. Não tinha intimidade com Deus. Moisés era humano, era simples e ele não tinha obedecido a Deus. Mas quando Moisés decidiu buscar ao Senhor de todo o coração, ele contemplou Deus face a face. E eu vejo que a obediência nos leva a isso. A obediência nos leva a viver um sobrenatural. Mas que ela é tão difícil viver na obediência num mundo de tantas transgressões. Você tem o poder da escolha nas suas mãos. Você decide obedecer. Você decide se você descansa ou se fica direto sem parar, sem ir na igreja. Você decide. Você decide tantas coisas básicas, como por exemplo dizimar. Dizimar é um mandamento, é um princípio. Se eu corto isso, eu estou me rebelando contra Deus. Malaquias fala sobre isso. Se eu tento tirar tantas desculpas, isso desagrada a Deus. Eu entendo isso e espero que Deus abra a mente de muitas pessoas para que venham entender que se você obedecer, você quebra maldições na sua vida, na sua geração. Não, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. E muitas vezes o seu coração está onde? E é isso que eu quero entrar um pouquinho aqui também. Não é por muito conhecer a Bíblia que vamos para o céu. É por conhecer mais o Deus da Bíblia e praticar a sua lei que iremos para o céu. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos uma intimidade com Deus, nós vivemos o sobrenatural. E nós temos aquela certeza no nosso íntimo de que estamos fazendo algo para agradar a Deus. E essa coisa de fazer algo para agradar a Deus vai nos levar de volta para casa. Não é sobre esse mundo, não é aqui que a gente vai viver para sempre, aqui passa muito rápido. Então, a obediência quebra maldições, como eu falei. Não é andar como eu quero. As religiões, como tem sido falado, tem muitas religiões que te levam a Deus, mas só Jesus te leva ao Pai. Você pode dizer para mim que você é cristão, que você está sendo direcionado para Deus e vive uma religiosidade que você é uma fanática, um fanático e não experimentou nada, não entendeu nada sobre Deus, sobre paternidade, sobre Pai, sobre Jesus, quem Jesus é simples. Viveu uma intimidade com Deus de uma maneira tão especial. E isso a religião não ensina, mas a obediência à palavra sim. E você viver o que a palavra diz é o norte que eu e você precisamos. É muito mais fácil obedecer o que o homem fala pra mim, é muito mais fácil. Mas obedecer o que a Bíblia fala é algo sobrenatural, mais difícil, que precisamos da ajuda de Deus sim, mas não é impossível. Ser cristão é andar como Jesus andou. E
se eu não ando como ele andou, eu sou apenas crente. Esses dias eu tava pensando sobre isso. O fulano de lá, ele acredita em Deus, ele era ateu, mas hoje ele acredita em Deus, ele vive e tal. Só que ele tem muitas coisas contra os crentes, ele tem muita coisa contra a Bíblia, mas ele acredita em Deus. Então ele é só crente, ele só acredita num Deus, ele crê que existe Deus, mas cristão ele não é. E eu te pergunto hoje, você é crente ou você é um cristão? Quando você é crente, você sabe que existe um Deus, mas que não conhece ao ponto de se tornar cristão. Quando Jesus purificou o templo, lá em João 2,12, quando ele chega e quebra tudo, estão vendendo coisa, estão fazendo coisa errada, Jesus, ele demonstrou o zelo pela casa de Deus, que havia sido corrompida pelo homem. O zelo pela presença, o zelo pelos mandamentos, o zelo pela palavra de Deus tinha sido corrompido pelo homem. O homem colocou do jeito que ele queria, ele colocou os interesses do jeito que ele queria, não tinha mais amor, não tinha mais empatia, era só interesse. Jesus também nos mostra nesse momento, você sabe o que é zelo? Zelo é interesse, afeição íntima, diligência. O que é diligência? Atenção, cuidado, dedicação. E a gente tem feito isso na casa do Pai? Hoje eu me pergunto, eu congrego no Mover Sobrenatural, uma igreja que lembra o jeito da Quadrangular, mas é uma igreja livre da religiosidade, uma igreja em que a Bíblia é o nosso mandamento, é a nossa fonte de vida. Nesse tempo em que eu tô congregando ali, eu vejo quem Deus é de uma maneira muito mais íntima, sem status, sem pessoas dizendo doutrinas humanas. Isso aqui é de Deus, isso não é. Quem diz isso pra mim é Deus. A Bíblia diz, a Bíblia condena. Se a Bíblia condena, eu tô longe. Tem muitas igrejas hoje em dia ou proíbem demais, o que nem o próprio Deus proíbe. Tem igrejas que liberam demais, que aquela libertinagem, aquela coisa que você não vê Deus ali. Então eu sou grata ao Senhor por congregar num lugar onde eu me aproximo de Deus, eu me aproximo. Os pastores têm um coração voltado para Jesus. Será que eu tô dando o meu melhor? Você, na sua igreja, onde você tem congregado, você tem dado o seu melhor naquele lugar? Na sua casa, você tem dado o seu melhor como marido, sacerdote do seu lar, provedor da sua casa? Você tem dado o seu melhor como esposa, que cuida do seu esposo, submissa, que aconselha, que ora, que é aquela coluna da casa? Tem dado atenção para os seus filhos? Os filhos têm obedecido e honrado seus pais? Deus coloca diante dos nossos olhos para que a gente venha prestar atenção e ver quem que está no centro da nossa casa. Será que estamos dando a importância para nossa casa física, tanto nossa casa de oração, onde vamos cultuar ao Senhor, o zelo pela presença, não para agradar pessoas? Será que a gente está na igreja só para agradar pessoas, só para dizer o que elas querem ouvir? Às vezes o confronto gera uma mudança. Então que a gente possa prestar atenção. Será que se Jesus chegasse hoje na sua igreja, será que ele se alegraria? Será que ele nem entraria? E a sua casa espiritual? O seu eu por dentro? Temos outros tesouros? Tem uma parábola que diz que o homem, quando achou um tesouro, ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele terreno que ele sabia que tinha aquele tesouro. E Jesus é esse nosso tesouro. Se eu não tenho a Bíblia, querida, eu não tenho tesouro. Se eu não leio a Bíblia, eu só fico pelas palavras que o pastor falou, e é uma bênção, porque o pastor vai me ensinar, o pastor vai me direcionar, a pastora vai me dar a coragem que eu preciso, ela vai orar por mim. Mas se eu não tomar a decisão de todos os dias fugir do pecado e me aproximar de Deus através da oração, através do jejum e através da Bíblia, eu não sou cristã. Não adianta eu dizer, não adianta eu usar a roupa certa e dizer eu crentei certo. No momento em que Jesus voltar, tudo vai ser revelado. Quem vai ficar, quem vai subir. E eu quero subir. Eu não quero ficar aqui porque eu não concordo com o que o fulano disse, porque o fulano disse que a gente não precisa dizimar. Que merda. Eu vou pela palavra que diz que aquele que não dizima rouba a Deus. Você pode vir com diversas coisas, desculpas e até mesmo pastores falando heresias. Eu acredito no que a palavra de Deus diz. Eu acredito no que foi escrito e não é porque é o Velho Testamento que eu vou jogar fora. Muito pelo contrário. Muitas vezes nos achamos tão bons, mas só tem um que é bom. Muitas vezes nós nos achamos tão espirituais ou tão pecadores. E eu fiquei pensando nisso esses dias. Quando nós nos achamos
achamos tão espirituais, nós nos achamos num grau de santidade acima da média, né? Que assim fala. Nós somos acima da média, nós somos os santarrões. E isso nos afasta de Deus. Nós precisamos ser como aquele que Jesus contou que ele se humilhou e colocou o rosto em pó, dizendo: eu não sou merecedor, eu sou um miserável pecador. E é isso que nós somos. Então olha para sua altivez, como eu olho para minha nesse momento. Será em que grau que você acha que você tá? Do muito espiritual ou do muito pecador? E por que do muito pecador? Porque quando a gente pensa que a gente é muito pecador, que não tem nada de bom pra gente, você também se esconde atrás de uma desculpa. Eu sou pecador mesmo. Jesus nem olha pra mim. Jesus te ama e você sabe disso. Jesus quer você pra perto dele e você sabe disso. Mas eu não consigo abandonar o pecado, o vício, eu não consigo. Consegue. O Senhor Jesus nos ajuda. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram. A sua força de vontade, sua escolha de querer seguir Jesus da maneira certa, desprezando esse mundo e vivendo para o Senhor. Então, se você está espiritual demais, se achando santarrão, acima da média, ou sou pecador, miserável, então Jesus nem olha para mim. Vocês dois estão errados. O Senhor ama e o Senhor humilha o que é exaltado e exalta o humilhado. Então, não se esconda atrás de desculpas. Como está a prioridade da presença do Senhor na sua vida? Então eu não tenho tempo para ler a Bíblia, Kelly. Eu não tenho tempo, o meu tempo é muito corrido. Você tem tempo, se você for somar quantas horas por dia você fica no teu celular. Cara, pode ser a Bíblia online, mas leia a palavra do Senhor. Leia, comece com um versículo, comece com um capítulo e vai se achegando ao Senhor. Mas comece a comer do Senhor, porque dentro de nós, como eu sempre digo, há dois leões, a carne e o espírito. Quem que vai vencer? Aquele que vai vencer é aquele que é mais alimentado. Você alimenta demais a sua carne, vai ganhar a carne, vai ganhar o pecado. Mas se você alimenta bem o seu espírito, ele vai ficar fortificado e a carne não vai conseguir vencer. Pense nisso. Não se esconda atrás de uma desculpa. Você consegue. O Senhor Jesus é com você, Ele está com você e Ele quer saber quem realmente importa para você. O Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, deu o seu único filho para que eu e você tenhamos vida eterna. Ou será que eu estou dando muita importância para uma situação? O que você está vivendo hoje, meu querido, amanhã pode ser totalmente diferente. Não tenha uma visão limitada com as coisas que você vive hoje. Tenha uma visão de fé, tenha uma visão de ousadia, de profecia, onde você vai profetizar coisas boas para sua vida. Tenha uma visão de águia além. Deus quer que eu viva os sonhos dele. Eu vou buscar mais ao Senhor. Eu vou buscar mais a leitura da Bíblia. Eu vou jejuar mais até Deus falar comigo. Eu nunca ouvi a voz de Deus, eu quero ouvir. Como é que é esse negócio? Deus vai te mostrar. Deus vai fazer isso com você, como Ele tem feito com muitos que têm buscado a presença dele. Será que você não tem dado atenção demais a alguma pessoa? O Senhor me mostrou isso esses dias, como eu estava dando uma atenção demais a algumas pessoas, a uma situação, e Ele falou: respira, calma, viva o presente que eu te dei hoje, se alegre, não viva com uma mente perdida, focada nos problemas. Isso daí vai te levar para baixo. E toda vez que eu estava num nível de ansiedade, de preocupação, de tudo, o Senhor me fez respirar e viver o melhor dele. Ele me fez me tranquilizar e na palavra Ele falava comigo. Então busque a palavra do Senhor. Vale a pena ler e obedecer a palavra do Senhor. Você vai colher frutos lindos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que em nome de Jesus você possa restaurar esse tempo de intimidade com o Senhor. Que você possa fazer algo além do que você já fez, viver algo além do que você já viveu. Em nome de Jesus, querido, curte, compartilhe esse vídeo para quem precisa. Comenta nos comentários o que você achou da história, o que você concorda ou não concorda comigo. Comenta nos comentários, que é muito importante para o canal crescer. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.